Beleza, pessoal? Vamos dar mais continuidade aqui ao nosso estudo aqui sobre Wolfram Matemática, tá? Então nesse canal aqui a gente vai ver sobre matemática, né? Usar esse aplicativo aqui para estudar. Para quem não conhece, caiu aqui de paraquedas aqui, não conhece qual que é essa série. Então essa aqui é uma série, tá? Se você quiser ver ela inteirinha, pega do primeiro vídeo até aqui para você entender quais são as funções, procurar conhecer o que esse aplicativo tem para oferecer para você. E isso aqui é mais voltado para quem está querendo usar da faculdade, usar em engenharia, usar para estudar matemática, para fazer um vestibular, para organizar seus estudos para vestibular, para o Enem, tá? Então você quer algum material interessante que, por exemplo, você usa o Word, por exemplo, só que o Word não é dinâmico, então é um texto, é formatação de texto. Então, isso aqui, além de formatação, ele é dinâmico, então tudo que você coloca de informação, ele atualiza as informações que você tiver, tá bom? Aqui hoje vamos falar sobre gráficos, tá? Para você criar criação de gráficos. Então, dos mais diversos gráficos você pode exportar. Aí sim você pode gerar um gráfico aqui e depois exportar lá para o seu Word e montar a sua planilha, fazer a sua apresentação, jogar para PowerPoint, enfim. Aqui é mais fácil para você desenhar e é tudo calculado, tá? Inclusive, posteriormente eu vou usar uma função dele também que chama Manipulate. Inclusive você pode pegar, arrastar na tela e pode levar lá para a faculdade e fazer uma apresentação mais dinâmica, tá bom? Aqui um exemplo do que ele pode fazer esses graphics aqui. Qual que é? Graphics. Aqui o principal de tudo, eu tirei até fora dos exemplos, tá? Ele tem várias opções, então esse vídeo aqui eu vou tentar encurtar um pouquinho, porque tem muita informação, não vai dar para passar tudo, tá? Mas o básico é isso daqui, ó. Você vai pegar o Graphics, você vai abre com colchetes, tá? Vou até aumentar um pouquinho a fonte aqui, ó. Colchete, vai abrir mais aqui a chaves, aí você vai colocar, por exemplo, uma informação, eu quero colocar um círculo, então Circle. Aí você abre aqui com colchete, tá? Até melhor fechar já também, que já garante, tá? E aqui vou colocar assim, ó, desse jeitinho. E aqui eu vou colocar 0,0. Porque eu preciso que aqui dentro dessa entrada, porque quando tá entre colchetes, esse aqui é uma entrada, tá? Ó, esse aqui, ó. O que você quer? Qual é a entrada que você vai fornecer para ele? Aí você tem que jogar uma lista, que a lista eu já expliquei para vocês que é uma lista nos outros vídeos anteriores. Então você já vai colocar uma lista, no caso uma lista que tenha um ponto X, um valor X e um valor Y, tá? Beleza, Circle, aí você quer usar só esse círculo, beleza. Você fecha com chaves e fecha chaves para dizer que isso aqui é um conjunto de informações, que é uma entrada também. E aqui você fecha de novo para dizer que isso aqui tudinho é pro gráfico. Quando você der Enter, ele vai fazer isso daqui, ó. Fazer um círculo com a origem aqui no centro, na posição 0,0, tá? Vou colocar axes, que são informações. Quando colocar fora disso aqui, ó, desse conteúdo aqui, ó, dessas chaves, esse aqui é o elemento gráfico que eu vou desenhar. Daqui da vírgula para frente são informações que eu vou controlar o gráfico, tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar true, que eu quero que veja aqui os eixos. Aí, ó, beleza, ó. Ele tá com o centro aqui em 0,0. Se eu quiser aumentar o raio, coloco aqui por fora, tá? É dentro do círculo, tá? Mas fora dessa caixinha, que isso aqui é o ponto central dele. Aqui eu coloco o valor do raio. O raio 5, olha lá. O raio 5. O 5 não apareceu bonitinho ali. Vamos ver se 4 fica bonitinho. Olha lá, 4. Fica certinho aqui. Tá? Então a gente tem círculo, tem um monte. Isso aqui é um exemplo para você saber que você tem que colocar desse jeitinho aqui, ó. Fechado com chaves. Ok? Mas esse daqui, aí círculo, retângulo, cada um tem a sua característica, tá? Aqui nosso exemplo aqui ficou bem grande. E vou dar um Enter. Ó, quanta coisa que a gente pode ter. Então aqui é uma suma do que a gente pode utilizar. No caso, círculo, deixa eu ver se é círculo mesmo, vamos ver na sequência aqui, ó. Isso aqui é para controlar a espessura, ó, tá vendo que tá fechado aqui, ó? Vou clicar aqui, ele vem até aqui fechado. É tudo informação de elementos gráficos que a gente pode utilizar, tá? Se aqui tivesse alguma coisinha para fora aqui, ó, por exemplo, depois disso aqui, ó, axis, de novo, vou usar aquele axis lá. Axis true. Porque ela apareceu o eixo aqui. Mas essa informação não pertence aos elementos gráficos que você vai utilizar, mas sim a controle do gráfico, como os eixos. Os eixos
pertencem ao gráfico. Beleza. Então o 0 tá aqui, ó. Mas enfim, aqui eu controlo a espessura, tá? De quem? Cor verde. Opa, então cor verde. Quem que é cor verde? Ah, o retângulo. Ah, legal, tem um retângulo aqui, ó. Retângulo que tá mais para um quadrado aqui, não sei. Mas aqui, ó, ele começa em 0, menos 1. Então aqui, ó, x0 menos 1y. E para ele ser feito, ele tem que pegar o oposto, que é aqui, 2,1. Aí ele faz isso daqui, tá ok? Aí ele vai fazer meio quadradinho mesmo, tá? Porque a diferença é essa lá. Aqui é de 0 a 2 e aqui é de menos 1 até 1, que vai dar 2 também. Então virou um quadrado. Mas aí não existe para quadrado, existe para retângulo. Aí você coloca uma vírgula. Aqui tá fechado, tá vendo? Ó, se clicar aqui, ó, ele falou assim, ó, morreu aqui. Então o retângulo morre aqui. Beleza, coloca uma vírgula, já é outra coisa. Vermelho. Vermelho, disco. Quando você não tem informação aqui, ou até mesmo se eu colocasse sem nada aqui, ele vai pegar o padrão dele. O padrão, tipo, por exemplo, ele no centro, na origem dele, origem 0,0 e com o raio 1. Então isso que aconteceu, ó. Ele não tem nenhuma informação aqui, ó. Se eu quisesse colocar essa informação aqui, ó, 00,1, aí eu colocaria e ficaria igualzinho. Mas como não tem nada, então ele faz o padrão, que é centralizado aqui com raio 1. Beleza. Aí botou vírgula, colocou outra cor, beleza. Então outra coisa, outro elemento terá outra cor. No caso que é um círculo. O disco e o círculo são muito parecidos. O disco é sempre cheio. Então ele sempre vai estar cheinho. Sempre vai estar com preenchimento. O círculo não, ele faz só o contorno, tá? Aqui ele está na posição 2,0. Então ele está daqui para cá, ele andou 2. Aqui é a posição 2, 2,0 centro. E como não tem nenhuma informação, o raio dele é 1, tá bom? Yellow, então aqui é o nosso, aqui. Quem que é esse cara? É o polígono. O polígono ele funciona usando os vértices, por exemplo. Ele começou aqui no 2.0, então ele começou aqui, ele foi para 4.1, então ele andou 4, né? Foi para a coordenada 4, 1 aqui. Depois ele manteve no x4 e desceu para menos 1. Depois, como não tem complemento, podia até fechar aqui com o mesmo valor. Mas se eu não colocar nada, ele vai saber que tem que fechar aqui. Aí ele faz um triângulo, tá? Usando polígono. Purple, no caso aqui, qualquer característica dessa seta que eu quiser colocar para modificar o padrão, eu tenho que colocar informações antes. No caso aqui, eu coloquei o tamanho da cabeça dele aqui, ó, da seta. Aí colocou o tamanho grande. Então aí ele já sabe como que ele vai ser. Aí que depois que ele vem, que é o que esse arrow aqui. Aí ele vai pegar os 3 pontos. No caso, ele vai começar. Então aqui, ó, ele morre em 0. Para a seta ficar aqui. Tá? Aí ele vai começar no 4. Com 3,5 mais ou menos de altura. Aqui. Aí ele vai passar para o 0. Com 3,5 com a mesma altura, mesmo Y. E vai morrer no 0,0. Vai morrer aqui. E o último elemento é o que recebe a ponta da seta. Que é aqui. Ok? Aí black. No caso aqui é linha, black, e aqui é pontilhado, né? Tracejado, na verdade. Tracejado, aí depois que vem a linha. Então, você tá vendo? Sempre vem informação antes do elemento que você quer utilizar. No caso aqui o retângulo, o disco, o círculo, polígono, seta e linha. Aí ele colocou aqui de menos 1 até 4 e fez. Ok? Então tem muita coisa. Isso aqui acho que é um catadão legal para poder mostrar. Aqui a gente vai usar o disco. Então aqui eu coloquei um disco vermelho, um retângulo verde e um outro disco em outra posição azul. Isso aqui é para mostrar a superposição, né? Ou a sobreposição, não sei qual que seria o mais correto, mas eu acho que é a sobreposição de elementos. Então você pode ver que aqui não tem nada aqui, ó, acontecendo aqui entre eles aqui. Então o que chega, só para entender a sequência, quem chega primeiro fica por baixo, como se fosse camadas, tá? Quem usa Photoshop, trabalha assim com gráficos, né? Vetorizados, a ideia é a mesma, é como se fosse camadas, um sobre o outro, tá? Então é de acordo com a chegada. Então, o último é que fica mais em cima aqui. Aqui a gente tem o polígono, então aqui também é simples também, ele começa em 0, aí ele vai até 1.1, depois ele vai para aqui, deixa eu ver, 0, vai morrer em algum lugarzinho aqui. Aqui tem que ver os eixos, né? Que assim não vai dar. Pra eu não falar besteira.
Ah, tá aqui o 0. Então ele vem pra cá, depois ele vem pra cá, depois vem aqui, depois vem aqui e fecha aqui. Só que aí quando ele cruza, aí ele faz uma brincadeirinha com as cores, ó, tá vendo? Aí ele vai cruzando, quando ele cruza tem cruzamento, então ele fica branco. Então aonde que não cruzou, ou por exemplo aqui quando ele voltou, é como se fosse dobra de papel. Tá bom? Isso aqui ficou um pouco confuso, pode ser, mas é assim que ele funciona. Aqui é bom que a gente pode ter brincando, se eu colocar um valor diferente aqui, ó. Tá vendo? Eu desci pra cá, então onde ele cruzou, ele veio pra cá, aí ele fica branco. Tá legal? Não vai ficar pretão aqui, vai ficar branco em algumas partes. Beleza. Aqui é uma... Aqui também é sobreposição também, pink também, acho que nem precisaria, que já expliquei aquilo ali. É bem simples. Aqui eu já usei uma opção que chama opacidade. Então ele já está ficando transparente. Então aqui tem o gráfico aqui do disco vermelho. Fiz um outro gráfico separado aqui, ó. Então tá vendo que tem vírgula? Esse aqui é um gráfico, esse aqui é outro gráfico, esse aqui é outro gráfico. São coisas diferentes, tá vendo? Ele tá limitado. O gráfico aqui, ó, se eu clicar aqui, ele morreu aqui. E aqui já é outro gráfico. Que vem até onde? Deixa eu ver, clicar aqui e vai vir até aqui. E aqui é outro. Esse aqui, ó, essa cor aqui, daqui a pouquinho eu já deixei separado aqui para dizer o que isso aqui quer dizer. Essa aqui é como se fosse RGB, tá? Mas não é não, é um controle de cores, um espectro de cores com outros tipos de controle, tá? Que aqui eu vou mostrar, aqui é um exemplo legalzinho, olha que bonito que fica, tá? Aqui eu usei ele de novo aqui, ó. Eu fiz um círculo e aqui, se der para observar bem, aqui tem um círculo, aí como eu tenho aqui cosseno e seno, então ele vai meio que fazendo isso aqui, ó. Na verdade, para onde ele tá indo? A gente tá vindo para cá. Tá vindo daqui, vindo para cá, dando uma volta. Ok? Por quê? Porque vai abastecendo. Isso aqui é um table. Já tem um vídeo falando sobre table, que ele vai abastecendo. Ele pega o valor de 1 até 20. O T vai de 1 a 20. Então ele entra aqui com o valor 1, entra com o valor 1 e entra com o valor 1 aqui. Então ele fica com uma cor com 1 dividido por 20, depois eu vou explicar isso aqui. Então é uma fração de 1 20avos, que é aplicado a esse parâmetro aqui de cor. Aí esse 1 entra aqui, vai determinar a posição do círculo. E ele é raio 1, tá? Porque não tem informação de raio aqui. Aí ele vai fazendo isso aqui 20 vezes. Vou fazer esses 20 círculos assim, bonitinho desse jeito. Explicando um pouquinho sobre isso daqui, eu tenho aqui, ó. Olha aqui, é esse espectro de cores, tá? Ele aqui também aqui, ó, qual é o tipo de função de cores aqui, ó, eu explicitei aqui, ó, qual que é que ele vai utilizar. Então ele vai abastecendo assim, ó, deixa eu colocar aqui uma informação aqui, e aqui eu controlo, aqui, ó, essa tabelinha aqui, acho que não sai, não tem problema não. Aqui eu escolho a cor, ó, eu quero deixar aqui bem saturado, bem forte aqui, ó, aqui tá forte, tá legal. Que é a saturação, o brilho e a opacidade, né? A transparência dele, né? Se ele é totalmente transparente ou ele é totalmente opaco. Aí eu controlo aqui, ó, não, eu quero azul. Aí você coloca o nível de tonalidade, ó, saturação, aqui o brilho, tá? Deixa com brilho bastante porque você não consegue nem ver isso aqui, tá bom? Então é um tipo de cor. Aí ele foi abastecendo isso aqui 1 a 1. Então, ó, aqui, ó a escala que ele utilizou. Então ficou bem grande porque ele pegou de 0 a 1 em 1 centésimo, então é 0,01, 0,02 até chegar no 1. Então ele fez pixels bem pequenininhos para preencher todo esse quadradão aqui, ok? E tem também, para não dizer que tem outra cor, tem RGB, ó, RGB Color. Aqui é o famoso Red, Green, Blue, né? Aqui você coloca o nível de vermelho, o nível de verde, o nível de azul e a transparência. Vendo? Deixar ele totalmente opaco para poder ver aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, deixar um vermelho aqui, ó, vem red e tira aqui tudo aqui, ó. Dou enter, olha lá, essa cor aqui, ó, que é a cor vermelha, totalmente vermelho, nada de verde, nada de azul, tá? Mas isso aqui é um assunto para uma outra abordagem, tá? Então, gráfico, pessoal, ele é muito amplo. Isso aqui é uma coisa, uma introdução bem simplificada do que a gente pode utilizar. E isso aqui pode ser exportado, ó, salvar o gráfico como JPEG, PNG, enfim. E fica grande, ó, porque se clicar aqui, ó, ele é um vetor, então ele não perde a qualidade, os pixels não se perdem, tá? Então a gente pode ampliar isso aqui
né, tem uma opção também que depois eu mostro para vocês, que você pode exportar, tem uma função que chama export. Então você vai exportar numa extensão que você quiser, na proporção que você quiser. Por exemplo, quantos DPIs você quiser. Então você pode fazer um cartaz com esse negócio aqui, entendeu? Então ajuda bastante para você reduzir, para não ficar perdendo qualidade de imagem, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, espero que não tenha sido cansativo, tá? Essa aqui é até mesmo para quem usa outros tipos de programação, por exemplo, Python, enfim, vários outros aí que são fornecidos aí. Isso aqui também é uma outra programação. Para quem não gosta de programação, isso aqui vai ficar meio chato mesmo. Mas essa aqui é voltado para a área acadêmica, então ele é bem assim acessível, porque ele é organizado desse jeito. Eu não vi outro aplicativo que seja organizado de uma forma muito próxima do Word, por exemplo, tá? Para poder estudar. Isso aqui para mim ajudou bastante, tá? Se você gostou, se inscreva no canal, dê aquele like, tá? E vai acompanhando, tá? Para poder ver outras funções e as possibilidades. Quando eu terminar de mostrar esses básicos aqui, aí eu vou fazer uma abordagem um pouquinho mais complicada, para botar na realidade com exemplos práticos, por exemplo, para fazer uma prática na matemática mesmo. Vou procurar na internet, ver no Facebook umas perguntinhas lá e vou tentar responder usando matemática, tá bom? Então eu espero vocês nos próximos vídeos e até a próxima!